Depois, se quiser completar, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, la'asok b'divrei Torah. Amém. Amém. Eu vou seguir com as Tem outras mais? aqui, um minutinho só, André. Você quer Teharev na completar? Adonai Eloheinu et devei toratecha befinu befi amcha beIsrael. ונהיה אנחנו וצאצאים וצאצאי עמך בישראל. כולנו יודעי שמך ולמדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Temos a honra e o prazer de receber nosso querido André nessa noite. A honra é minha. André dispensa apresentações, já é um amigo da casa, já é por demais conhecido. A palavra é sua, André. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Obrigado para vocês todos. Bom, eu lembro que o Davi, na semana passada, ele pediu para que todos lessem, né? Espero que todos leram, né? Não é uma paraxá, assim, muito digestível, com muita poesia, e ela tem bastante detalhes, né? Mas, diante disso, eu tentei arrancar disso alguma coisa, sempre mantendo a minha interpretação como um big picture da situação, né? Então, assim, eu vou colocar um texto que eu escrevi há 4 anos atrás, desculpa, 2 anos atrás, acho que era até na época do Neshama, quando a gente fazia na nuvem, na pandemia, que eu apresentei para vocês, mas, enfim, ninguém vai lembrar, isso é a minha estratégia, né? E nós estamos, assim, na inauguração do Mishkan, né? E eu acho que essa inauguração nessa paraxá começa, e quando você armar as velas, armar o candelabro, né? Você vai se você vai tomar você vai acender de maneira a que as luzes iluminem a frente do candelabro. Está correto isso, Celso? É assim que começa, né? Só para dizer que as coisas são muito menos detalhistas e muito mais metafóricas, eu pergunto assim, temos alguns engenheiros aqui, talvez, ou talvez pessoas que saibam como é que é um candelabro, né? Se todas as luzes têm que iluminar a frente, como é que dá se elas estão no mesmo plano? É possível? Bom, então, existe uma outra luz, talvez, que devesse iluminar a frente do candelabro, fora as próprias velas. Talvez a nossa própria luz, a luz de quem está à frente, abrindo seu coração para o que vem adiante. Então, agora eu vou colocar é que eu gosto desse começo, porque tecnicamente ele é impossível. Então, ele só é possível se existe outra luz além daquela das velas, para que faça sentido esse diálogo. E quando eu falo de diálogo, é porque o diálogo, quando tem diálogo, tem luz. Então, baseado nessa pequena viagenzinha, eu vou compartilhar minha tela, num texto. Eu vou ver aqui como é que eu consigo compartilhar. Lá Já, embaixo, já te coloquei como co-host para você poder compartilhar. tá. Você lembra, Celso, onde é que eu acho Uma, esse ícone aqui? uma setinha aberta, verde abaixo, escrito Share Screen. Ah, perfeito, já achei. Aí você escolhe qual é a sua tela que você vai compartilhar e pronto. Perfeito. Estão aqui vendo todos? Perfeito. Ok. Então, quer que aumenta? Dá para ler? Se puder aumentar um pouco, melhora. Tá bom assim? Ótimo. Tá. Bom, eu vou ler e eu gostaria de ser interrompido a hora que alguém quisesse
ter um insight, manifestar, perguntar, por favor. Nesta paraxá, vejo 5 grandes temas ou atos, sendo, primeiro, a ordem de acender as lâmpadas de maneira a iluminar a frente do candelabro, a purificação dos levitas e as suas futuras funções e direitos como sacerdotes do Mishkan, detalhes sobre a comemoração de Pêssar e suas oferendas, outras questões se uma família esteve em contato com cadáveres quanto à sua entrada no Mishkan. Segundo assunto, fala do dia da conclusão da construção do Mishkan e a nuvem que pairava sobre este e sobre a tenda da aliança com a semelhança ao fogo, e sua linguagem a respeito da hora de levantar acampamento ou permanecer no local. E ainda sobre as trombetas que anunciariam esses movimentos de saída ou de parada, além de outro contexto, como se preparar ao combate nas guerras de conquista. E, finalmente, a proposta de Moisés ao seu sogro, que os acompanhassem em suas conquistas, pois a ligação deste com Itró era muito forte, além de que Itró era um profundo conhecedor do deserto e de seus povos. Proposta essa que Itró recusa, pois quer ficar entre os seus. Só um parênteses, eu vou devagar à medida que eu leio, e se vocês quiserem, por favor, são convidados. Uma das coisas mais interessantes, mais maravilhosas que eu acho no judaísmo é que em nenhum momento o judaísmo é uma caixa fechada ou uma linhagem fechada. Ele absorve e convive com os povos do redor e não há problema de se juntar, de ser recebido. Há a curiosidade pelo outro. É bem diferente do que a gente tem vivido hoje, né? Tudo bem. Terceiro, mostra o momento que o acampamento está se levantando. Isto no ano 2, após a saída do Egito, em uma organização que nos dá a entender de uma formação militar, com seus respectivos comandos. Inesperadamente, eclode uma revolta, onde as miríades se descontentam com toda a situação e clamam por carne, e da segurança que lhes transmitia estar no Egito, mesmo sendo escravos. Só um parênteses, o primeiro mandamento fala assim: eu sou o Eterno que te tirei do Egito. Vamos sair um pouquinho da ideia de geografia e vamos associar sempre ao Egito como algo que é o não pensar. Então, quando eu te tiro do Egito, eu peço para você, pense, por favor, pense sempre. 4. Descortina-se um estado de espírito da liderança de Moisés. Ele estava exausto, um desabafo entre ele e o Eterno, um estado de insegurança quanto a levar adiante a missão. A divisão do poder entre os 70 anciões. O Eterno entra em cena e provém ao povo, descontente, o desejo de carne e o desejo da carne, onde todos se saciaram até não poderem mais em seus desejos imediatos e sua falta de caráter. O que nos traz a Torá, que eu tanto gosto, é que ela nos dá bases para entendimento e pesquisa do que é uma sociedade, viver em sociedade, tanto do indivíduo quanto do líder. E aqui nós temos um grande chamado que Freud adoraria, aliás, ele se inspirou em toda a sua teoria psicanalítica, no estudo da psicologia das massas. E o que nós estamos vendo desde a saída do Egito, das reclamações, e cadê a água? E cadê isso? Prefiro voltar ao Egito, é psicologia de massa. E quão difícil é lidar com isso e controlar isso. Só os populistas têm essa capacidade. Ok. Quinto, Moisés sofre internamente com seus próprios irmãos, na questão da mulher cuxita, com a calúnia de Miriam e Arão, que são repreendidos fortemente pelo Eterno, ficando Miriam isolada pela doença na pele. E Moisés pede pela cura deles. Bom, aqui tem uma figura, né, como os melhores draftistas
que eu assisto aqui sempre trazem uma figura inspiradora. Então, aqui nós temos, em branco, provavelmente os levitas, né? E aqui todo o povo. E aqui a cortina, mantendo o grande mistério do que estaria fazendo os sacerdotes, né? Enfim, isso é só para a gente poder imaginar a cena. Mas esses temas conversam entre si ou não conversam? Essas parashiot têm demonstrado em comum uma sistemática divisão de liderança muito peculiar e nos desafiam a enxergar as questões de um ângulo extremamente real. Embora para alguns a linguagem da Torá possa parecer sempre muito clara, se tomada ao pé da letra. Assim seguem alguns comentários. Curioso como no início o importante é o acendimento das lâmpadas e a preocupação com a luz. Mas que tipo de luz? A luz do candelabro, como ele foi feito, a inauguração do Mishkan, finalmente com todos os recursos fornecidos, de bom grado pelo povo, obras de artesãos, detalhes enunciados a minúcias extremas, e de repente o templo está concluído. Mas que concluído, tem uns errinhos aqui, desculpa, mas que concluído e para quem? Desculpa, mas concluído para quem? Ele conversa com o povo, o templo conversa com o povo, os dois estão em sintonia, um está no mesmo tempo e maturidade esperada para que haja um diálogo. De repente, tudo desmorona. Descortina-se uma revolta de insegurança extrema, onde o povo fraqueja e seu líder também. Então, para que serve tudo isso? A Torá nos mostra que a realidade está bem mais acima ou abaixo dos enfeites ou rituais. Estes servem para reconfortar nossas vulnerabilidades, o que não há nada de errado nisso. Afinal, não somos super-homens ou energia inesgotável, muito pelo contrário. O povo clama por carne. Só carne para comer? Não não esqueçam que o maná já era um fato, e não havia fome, ou tratava-se de outros apetites desenfreados e não cultivados que transbordam sem controle, o desejo animal que desponta, o caos de quem ainda não cresceu o suficiente para saber que tudo tem o seu tempo para realizar-se. E nós, como estamos com a noção de tempo? Conseguimos ficar sem responder ao celular para obtermos resultados sem ter que apertar o botão? Dialogar com o próximo, ser curioso pelo outro, aprender, ensinar, amar, rir e chorar, rezar, tudo tem um tempo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Continuo? Ok. Moisés sabe que o povo não está pronto, nem para as batalhas de conquista, nem para construir uma nação, nem para o encontro com o Eterno e consigo próprio. Embora o Mishkan esteja pronto, os exércitos organizados em tribos e comandos, as armas em punho. Mas e as pessoas existem? Moisés não tem botões mais para apertar. O que poderia ter feito já o fez com os milagres à saída do Egito, a travessia do Grande Mar. Nossos literatos sabiam o que faziam quando descreveram os milagres das pragas e as aventuras até a travessia do mar. Mas agora já apertaram todos os botões. Não tem mais o que fazer, a não ser perseverar, junto com o tempo que é soberano, o eterno. A Torá tem um meio especial de nos trazer para a realidade extrema. Embora numa primeira camada possa parecer que tudo são versos de grande poesia, o que não deixa de ser, sem dúvida. Entretanto, ela nos conforta com nossa mente, que gosta de criar imagens ou fantasias. Nossa mente nos prega armadilhas. E, de repente, nos joga em frente à realidade do caráter e comportamento humano, da qual não podemos escapar. Sim, esses somos nós.
Mais uma visão. Aqui todos estão contentes. Quão bonitas são suas tendas, ó Jacó. Uma porta não olha a outra porta, e ninguém quer saber da intimidade dos outros, e não há fofocas. Aqui vou introduzir alguns trechos do comentário do Rabino Sacks, muito sensíveis sobre a postura de Moisés, o líder que não queria ser líder desde o começo. Lembram da sarça ardente, né? O líder que não quer, o líder que por não querer o poder é justamente aquele que o tem. Então, Rabino Sacks cita David Brooks em seu livro best-seller The Road to Character, O Caminho do Caráter, faz uma distinção nítida entre o que ele chama de virtudes do currículo, as conquistas e habilidades que trazem o sucesso, e as virtudes da elegia, ou seja, aquelas de que se fala nos funerais, as virtudes e forças que fazem de você o tipo de pessoa que você é quando não está usando máscaras ou interpretando papéis, a pessoa interior que os amigos e a família reconhecem como o verdadeiro você. Brooks relaciona essa distinção com a distinção feita pelo rabino Joseph Soloveitchik em seu famoso ensaio O Homem Solitário de Fé. Este ensaio fala de dois Adãos na criação. O Adão 1, a pessoa humana como criador, construtor, mestre da natureza, impondo sua vontade ao mundo. E Adão 2, a personalidade da aliança, viver em obediência a uma verdade transcendente, guiada por um senso de dever e direito e a vontade de servir. Adão 1 busca o sucesso. Adão 2 luta pela caridade, amor e redenção. Adão 1 vive pela lógica da economia, a busca do interesse próprio e da máxima utilidade. Já Adão 2 vive pela própria lógica, diferente da moralidade, onde dar importa mais do que receber, e conquistar o desejo é mais importante do que satisfazê-lo. No universo moral, o sucesso, quando leva ao orgulho, torna-se fracasso. O fracasso, quando leva à humildade, pode ser um sucesso. Não esqueçam que Moisés era o mais humilde de todos os homens. Nesse ensaio, publicado pela primeira vez em 1965, o rabino Soloveitchik se perguntava se havia um lugar para Adão II na América de sua época, tão empenhada em celebrar os poderes humanos e avançar. 50 anos depois, Brooks ecoa essa dúvida. Vivemos, diz ele, numa sociedade que nos encoraja a pensar em como ter uma grande carreira, mas deixa muitos de nós inarticulados sobre como cultivar a vida interior. Este é um tema central de Berra Aloterra. Até agora vimos o Moisés exterior, obreiro de milagres, porta-voz do verbo divino, sem medo de confrontar o faraó por um lado, e seu próprio povo do outro lado. O homem que estilhaçou as tábuas gravadas pelo próprio Deus e que desafiou ele para perdoar seu povo. Esse não, risca-me do livro que escreveste. Isso é o Moisés público, uma figura de força heróica. Na terminologia de Soloveitchik, é Moisés 1. Em Berra Aloterra, temos Moisés 2, o homem solitário de fé. É uma imagem muito diferente. Em primeiro lugar, na cena, nós o vemos se quebrar em pedaços. As pessoas estão reclamando novamente sobre a comida. Eles têm maná, mas sem carne. Eles se envolvem em falsa nostalgia. Lembramos-nos do peixe que comemos de graça no Egito, os pepinos, os melões e os alhos poró, cebola e alho. Só para lembrar um pouquinho de uma paraxá que para mim é a minha preferida de toda a Torá, Kitissá, a história do bezerro de ouro. E tem a quebra de duas tábuas. A primeira tábua é muito clara e ela fala assim: era a tábua falada por Deus e escrita por Deus, com o dedo de Deus. Ele chega, desce e encontra o bezerro. Ele quebra essas tábuas. Ele volta depois e a segunda tábua é:
inspiração de Deus, mas escrita pelo homem. Minha grande interpretação, que eu adoro, é que a primeira tábua era um projeto de homem impossível. A segunda já era a tábua do homem possível. Não adianta querer alguma coisa se ela é impraticável. Essa é a realidade extrema que eu me refiro quando mostro que a Torá, através de versos, nos traz para algo extremo, que é nos enxergar a nós mesmos e, se possível, que a sociedade se enxergue a si mesma. Essa já é a parte mais complicada. Bom, deixa eu ver onde é que... Tá. Este é um ato de ingratidão demais para Moisés, que dá voz ao profundo desespero. Por que você tratou tão mal o seu servo? Por que eu encontrei tão pouco favor em sua vista, que ponha sobre mim todo o fardo deste povo? Fui eu que concebi todo esse povo? Fui eu que dei à luz a todos eles, para que me dissesses: leve-os no colo, como o babá carrega um bebê? Não posso suportar todo esse povo sozinho. O fardo é muito pesado para mim. Se é assim que me tratas, mata-me agora, se achei graças aos teus olhos, e deixa-me não ver minha própria miséria. Então vem a grande transformação. Deus lhe diz para tomar 70 anciãos, que levarão o fardo com ele. Deus toma o espírito que está em Moisés e estende aos anciões. 2 deles, Eldad e Medad, entre os 6 escolhidos de cada tribo, mas deixados de fora da votação final, começam profetizando dentro do acampamento. Veja que interessante, a 70 é a divisão de poder, é assim que se organiza uma sociedade. Não adianta, você não concentra, você divide e dá para cada especialista uma capacidade. Diante de cada capacidade, ele administra o seu quinhão de situações. E 2 não gostaram, começam a profetizar. Vocês estão vendo a primeira semente do populismo? 2 insatisfeitos, não entraram no jogo. Então faremos alguma coisa. Essa paraxá tem todo o caldo de uma próxima. Se não me engano, é Korah. Se não me engano. Mas a Korah vem por aí, tá? Eles também captaram o espírito de Moisés. Yoshua teme que isso possa levar a um desafio à liderança de Moisés e exorta Moisés a detê-los. Moisés responde com superação e generosidade. Você está com ciúmes em meu nome? Quem dera que todo o povo do Senhor fossem profetas, que ele descansaria seu espírito sobre todos nós. Aí vem uma coisa que eu enxergo claramente em toda a proposta social de Moisés, que era um nobre egípcio, se vocês lembram bem. Ele queria a liberdade total para todos. Para a liberdade total, todos têm que pensar. Para que todos pensem, precisa ter educação. Aqui tem a grande semente do judaísmo, sempre vai ser a via principal, a educação. Sem isso, as pessoas não aprendem a pensar, nem a questionar e nem a se revoltar. A ideia de Moisés é criar uma sociedade em uma anarquia positiva, em que não se precisasse ter um líder. Ele mesmo não quer ser líder. Gostaria que todos pudessem conversar, dialogar entre si, e com isso não precisaria ter concentração de poder. Já é um grande passo que ele distribuiu isso em 70 anciões. Mais tarde, na Torá, e aí já não é mais Torá, já é Profetas, tem um capítulo, e aí o Celso talvez possa me esclarecer um pouco, me lembrar, eu nem me lembro o que é. O povo pede para o rei, não, o povo pede para os 70 anciões, já na terra, queremos um rei, porque os outros têm rei.
Aí os anciões respondem, mas para que vocês querem um rei? A sociedade já está funcionando assim, todos dialogam. Não, nós queremos ser igual aos outros, queremos um rei. Não me lembro, Celso, se isso é reis, algum... Samuel. Livro de Samuel. Samuel. Aliás, Samuel é o primeiro rei. É o profeta que fala, para que vocês querem reis, se nós temos o Tá. rei que está no céu e tal. Ah, perfeito, o profeta Samuel, perfeito. O mero fato de Moisés agora, o mero fato de que Moisés agora sabia que não estava sozinho, vendo os 70 anciões, anciões que compartilham seu espírito, cura-o de sua depressão. E agora ele exala uma gentil e generosa confiança que é comovente e inesperada. Mais uma imagem só para vocês tentarem se conectar com a realidade. E agora meu último comentário, e aí eu abro a ouvir vocês e perguntarem. Agora, terminou o comentário do Sachs, né, a respeito. Agora, voltando, essa era a grandeza de Moisés. Saber seus limites e ser líder para servir a um povo e nação. Caráter bem oposto a líderes ao longo da história da humanidade, que erguem templos e monumentos em seu nome em busca da eternidade. Alguém já se perguntou por que Moisés falava face a face com o Eterno, enquanto os outros profetas só se comunicavam ou se conectavam com o Eterno através dos sonhos? Moisés era um homem de princípios, e quando se vive pelos princípios, a conexão é direta. Alguém conhece liderança que viva pelos seus princípios? Esse era o grande dilema de Moisés, ou o seu maior propósito: sermos um povo de profetas, onde cada um pudesse ser artífice de sua própria história, pudesse pensar por si e livremente, e pudesse se auto-iluminar, primeira frase da Paraxá, ao acender suas próprias lâmpadas, independentemente da posição de que seu candelabro interno viria a ter. É isso. Obrigado, André. Eu vou só tirar aqui o seu Isso, compartilhamento. tira a tela. Isso. Obrigado. Muito obrigado. Como sempre, como você mesmo já me disse uma vez, você instiga as pessoas a pensarem. Espero. E é isso mesmo. É isso mesmo. Alguém tem alguma coisa para colocar? Algum comentário, pergunta? Não, já que ninguém tem, eu vou falar uma coisinha aqui que Manda. eu acho muito interessante. É logo no começo da Paraxá, exatamente a palavra que dá título à Paraxá, né, que é Bealoterra, né, Bealoterra, que é uma palavra que, se a gente traduzir ao pé da letra, ela quer dizer que você se eleve, que você suba. Não é você acenda as lâmpadas. Então, o que o pessoal... Aí tem, obviamente, uma explicação mais pragmática da coisa, que é que o Moisés, que o candelabro era muito grande e que o Arão tinha que subir uma escada ou qualquer coisa do tipo para chegar lá em cima e acender. Então, por isso, quando fala que subir, é subir para acender. E a outra explicação aí já é um pouco mais poética, né? Que é que as luzes acesas faziam com que os espíritos subissem até Deus e aí tivesse uma comunhão, uma integração, uma conexão entre o pessoal que estava ali na frente do candelabro, né, que estava ali com o Espírito de Deus que estava lá em cima. Só isso que eu queria trazer aqui, que eu acho interessante essa figura. Boa. Alguém quer comentar sobre estrutura de liderança, líder utópico, líder atual, pragmatismo, realidade extrema? Pensa nos dias que a gente está vivendo hoje. E uma outra coisa também que você trouxe no final, que existe também uma grande discussão
se Moisés era apenas um líder ou se ele era também um profeta. Essa é uma outra discussão, que ele era um líder, com certeza, isso não resta a menor dúvida, mas só que ele tinha uma conexão, uma comunicação direta com Deus que nenhum profeta tem, porque os profetas ouviam vozes e recebiam mensagens, não está muito bem claro, mas nenhum deles via Deus frente a frente como Moisés chegou quase a ver. Então, também essa é uma discussão que cabe aqui. Fê, pode falar. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu queria discutir um pouquinho, André, essa parte da liderança, que eu achei bem interessante o que você trouxe, e eu acho que um pouco da sua discussão também leva a gente a entender que existe um tipo de líder para cada povo, para cada pessoa. Eu pensei, eu não tenho filhos, mas eu fiz um paralelo, às vezes, com a criação dos filhos, né? Então, que cada momento, cada fase da vida, a gente precisa de um tipo de líder, um tipo de comunicação, e chega um momento que é isso, né? As pessoas elas vão ficando cada vez mais conscientes, até pensando numa criança, tem todo o desenvolvimento ali do self, né? Da pessoa que ela é, e de entendimento de certo e de errado, que é mais fácil você compartilhar essa liderança. Então, você ter outras figuras que vão trazer outros pontos de vista. Então, isso é muito legal, eu acho que é uma mensagem muito forte de o que é um líder, e como líder ele pode oscilar em diferentes momentos, dependendo de quem é o liderado, ou até dependendo da fase, do momento que a gente está. Então, assim, dentro de uma empresa, por exemplo, eu também não trabalho em empresa, mas eu imagino que exista essa oscilação, sabe? De momentos de liderança, e quando a liderança é uma coisa mais um rei, a pessoa que está ali, a gente precisa de um rei, e uma coisa mais compartilhada com a opinião de todos. Porque, eventualmente, se a pessoa não tem aquela autoiluminação, ou não é uma pessoa que tem uma boa consciência, a gente compartilhar a liderança é complicado também. É uma coisa que pode trazer prejuízo para toda uma população, né? Toda uma estrutura ali. Então, esse é meu ponto de vista. Então, tentar entender também quem é a população, quem que é a pessoa que vai ser liderada, o grupo que vai ser liderado, para entender o momento. E eu acho que isso oscila. Eu não acho que existe um certo ou um errado. Tem um momento que o rei talvez seja o certo. Acho que tem um momento que a gente compartilha vai ser melhor. Fê, perfeito. Essa sensação que você trouxe de que os sistemas são fluidos e não existe uma regra fechada, e que só com diálogo e curiosidade, que são coisas que hoje, eu diria, raramente você encontra, com esses aspectos humanos de diálogo e curiosidade, você consegue impor essa dinâmica que não tem, que está sempre se autorrevolucionando. A manutenção da autorrevolução é uma das coisas mais importantes no judaísmo, tanto individual como social. E você analisou perfeitamente, é perfeito. Aceitar que as coisas podem ser fluídas e que cada momento do tempo que você vive e de cada arranjo e de cada geografia, e geografia humana também, e que promove a adaptação, é um processo. E a Torá é muito clara, né, nessas montagens e desmontagens e revoltas, isso e aquilo. Deus também é diferente. O Deus da criação já é diferente do Deus que conversa com Moisés, e depois é diferente do Deus que se despede lá na frente, lá no fim. Essa capacidade de transformação e de movimento, é algo que é muito difícil a gente aprender, aceitar e viver. Por isso, talvez, acrescentando o que você fala, a ideia de nomadismo, da travessia, é importantíssima no judaísmo, mesmo porque a gente não entra. A gente não entra. A terra é um trend, é algo que você tenderá a estar. É um estado sempre fugaz, mas que você sempre tem que
almejar. E eu acho que é assim que é o espírito humano, de estar sempre em transformação, perceber que ele pode quebrar paradigmas e substituí-los. E o tempo todo. É um processo. A vida é essa. E é difícil, porque não pensa que eu falo bonito, mas você acha que eu consigo cumprir tudo isso? Talvez ninguém, poucos. Mas a ideia de viver nômade é a ideia de o tempo todo estar se transformando. Eu adorei o que você falou. Adorei. Pois não, Alexandre. Oi, André. Eu tenho uma dúvida baseada numa experiência pessoal com a minha experiência em liderança profissional, né? Perfeito. Naquele trecho que você fala dos dois anciãos que recebem parte do Espírito e começam a profetizar, eu não entendi. Eles fazem parte dos 70 ou eles não são parte dos 70? Essa é a primeira pergunta. Eles Não, não são parte dos 70. não. Ok. E aí a gente tem Josué que ele se sente enciumado e aí ele critica e Moisés diz, não, se Deus está dando, Moisés meio que aceita, correto? De uma maneira humilde. É isso mesmo? Veja, vamos ver o processo. Eu estou aprendendo com vocês também, não tenho a resposta Aham. já. Eu estou pensando, pensando. Eu vejo assim, os dois excluídos, é claro, não gostam. É a raiz do revoltado, né? Do ego. O cara não foi eleito. Por que que eu fiquei fora? Isso você vai ver em Korah. O discurso de Korah pega exatamente, só que aí é Korah, com um monte de gente que ele arrumou, que diz: por que você e não nós? O que que você tem melhor que nós? Olha como é venenoso essa coisa. Ele põe em xeque a liderança. Ok, qualquer grande democracia põe em xeque a liderança o tempo todo. Ok? E aí, quando você. Josué é o sucessor de Moisés. Eu não sei se já está claro que ele será, mas ele é o braço direito. Não está claro aí, né, Celso? Ainda não está claro. Ele é designado mais tarde, Ele é talvez no fim. designado na Parashá Pinhas. Pinhas, Em tá, Pinhas que tá. ele vai ser designado. Agora é o seguinte. Então, então Josué já está na linhagem, né? Aí eu acho que tem até uma discussão de, bom, são os anciões, que seria já um, um, um grande, um grande processo para a comunicação do povo, né? Porque 70 pessoas escutam melhor para trazer o que está acontecendo no chão de fábrica, né? É diferente de um que fica na cadeira, ou mesmo por melhor que seja, que a Moisés gosta de andar no chão de fábrica, é impossível você captar tudo que está acontecendo, até geograficamente impossível, né? Bom, hoje com a internet você até pode, só que vem mais sujeira do que verdade. Então, esse é um problema. Eu estou falando assim, prático, né? Porque o judaísmo é prático e você falou da sua empresa e eu falo de como eu lido na minha e o que que é a vida em sociedade. Então, Josué, ele não é que ele está com ciúme, ele está com medo da desestruturização do poder já emanado pela organização até então, que é centrada em Moisés. Moisés volto a falar aqui, se é que eu não falei, eu tenho outro grupo de Paraxá na CIP, que é de segunda-feira, eu sempre repito algumas coisas, que são spots interessantes. Não esqueça que ah, me perdi. Vou tentar voltar à história dos dois. Então, Josué tem a sua preocupação de manter a estrutura de poder, tá? Os anciões aparecem. Sim, tem uma coisa importante. Eu lembrei o que eu ia falar. Em nenhum momento a Torá esconde, e isso já é o primeiro sinal importante de que um líder tem que saber a hora de sair da mesa do jogo. Isso é importantíssimo. É, e,
e saber, um líder que sabe que ele é finito, diferente do grande Deus Sol, o grande Rei Sol, ou Luís XVI, como é que é? O Estado sou eu, ou eu sou... Aquelas frases que você vê, inclusive na pré-Revolução Francesa, essas coisas todas, né? Moisés sabe que ele está cansado e por isso ele transfere poder. Isso, desculpa, para um momento daquela época, um líder ter consciência de tudo isso, ou alguém que escreveu a Torá, provavelmente a Torá foi fechada, provavelmente não, a Torá foi fechada, canonizada, mais ou menos no ano 600, depois de Cristo, para você ter uma ideia. E nessa transição para depois o judaísmo rabínico, que já estava em formação na época romana, mais tarde se inicia os estudos de Talmud. E os estudos de Talmud é ética pura. Deus não aparece. Ninguém coloca Deus como transferência psicológica ou social para resolver os problemas. Não, eles discutem as realidades, as diferentes realidades. Talmud é incrível. E esse processo guiou o judaísmo rabínico ao longo de toda a diáspora de todos os lugares. Tanto é que aí, para falar como a Fê falou, cada região tinha uma interpretação de como lidar com a situação, porque não são caixas fechadas. O Talmud, na página, você tem 5, 6 soluções para o mesmo problema. Qual que você vai aplicar? Então, vamos discutir. Essa dinâmica é incrível e a Torá já é o prenúncio disso. Ela dá aberturas enormes. Se entrar no Talmud, eu vou te confessar, às vezes basta uma sessão e você só quer ter a próxima daqui a um ano, porque é realmente exaustivo, exaustivo. Então, tem coisas incríveis que acontecem, que provocam a discussão, e isso um pouquinho... Será que eu já fugi da sua pergunta? Não, não. Na Não, realidade, você deu até um insight super interessante. Você falou do momento de deixar a liderança. isso aí. Porque Isso é isso, para importante do que mim, você falou. foi muito importante. Foi bem legal, porque quando eu vejo Moisés, eu vejo bastante uma coisa que ensina muito em curso de liderança, essa liderança, o líder servidor, né? O líder que se doa, né? Quase aquele líder monge, né? Aquele líder Sim. desapegado e que vive para a equipe, né? Sendo muito honesto para você, na prática empresarial que eu vivi, todo mundo que aplicou isso em níveis hierárquicos, vamos dizer assim, não como dono de uma empresa ou como CEO pleno, mas como uma liderança de gerência, uma diretoria, todo mundo que aplica isso, eu só vi exemplos negativos. Eles acabaram sendo comidos pela própria equipe, né? Esse líder servidor acaba sendo engolfado pela equipe, acaba sendo criticado pela equipe. Isso a gente vê em Moisés bastante, até em alguns momentos, né? Qual é o resultado final do texto? Carne, Exatamente, carne, carne. carne. Então, qual é o É. dilema? Se ele for... isso é uma coisa que eu não tenho resposta, ninguém tem. Uhum, Nem sei se Freud, quando estudou a psicologia de massas, quis estudar, né? Porque ele começou a estudar. Eu acho que uhum, ninguém consegue saber o que se passa na mente das massas. E aí a grande discussão que eu tenho com amigos, tomando cafezinho, seja o que for, em que momento a liberdade é perigosa para a própria sociedade? Existe um cara que eu já falei aqui, eu não sei se é aqui ou na outra, tem um jornalista francês, eu não sei se ele está vivo ainda, ele escreveu alguns livros, se chama Jean-François Revel. Ele escreveu um livro que fala que a democracia carrega dentro dela o próprio germe de sua destruição. Eu li 2 livros dele na época, e isso é terrível, porque se está na hora de você ser ditador para preservar uma situação, para salvar, será que teu julgamento é correto? E se você abre demais, você vai ser comido?
essa paraxá mostra exatamente isso sem dar a solução. Fala, É. Uhum. Alexandre, quer falar? Passo É para a isso Fê? mesmo. Aham. É, Obrigado, isso é um André. dilema. Esse é o dilema. Dilema, sim, eu tenho esse dilema até hoje. É complicado, assim, ser líder acho que é a parte mais complicada. Acho que Moisés, ele nunca quis ser líder por uma razão. Acho que ele era muito sábio. Acho que quem é sábio não quer ser líder, porque é muito complicado. Mas você tenha, mata-me, por favor, porque estou exausto. Uhum, Fala, Fê. exatamente. Não, quem é que queria falar? Que alguém levantou. Sou eu. Quer falar mais uma coisinha? Eu também acho nessa discussão também lembrei de outra coisa que eu acho que é importante, que é a fluidez da liderança, né? Então Moisés traz uma sabedoria disso de talvez não querer continuar como líder para todo sempre. Ele traz uma ideia que é importante essa fluidez da liderança no sentido de que a troca de liderança também pode ser muito interessante, porque a gente envelhece, a gente se modifica com o tempo e as pessoas continuam, né? A gente continua, todo mundo muda. Essa que é a verdade. Então, a gente ter uma troca de lideranças e uma fluidez é importante no sentido de que as pessoas que a gente vai liderar são diferentes e também no sentido de que às vezes é o que a gente estava falando, né, sobre modificar, sobre modificações. Então, é sempre importante não só a gente mudar, mas aceitar que talvez não sejamos os melhores líderes para determinado momento da história ou da situação. Então, também aceitar que possa vir um novo. Então, dar, né, direito de outras pessoas liderarem. Inclusive, isso é uma coisa muito saudável, porque eu estava discutindo com o Otávio aqui, quando a gente tem pessoas que não sabem o peso de ser líder, a pessoa tem o direito de falar assim, olha, a gente quer carne, a gente não quer maná, a gente quer a carne. Ela não consegue, às vezes, entender o peso de uma liderança. Então, essa coisa de ser uma coisa cíclica, né, da gente trocar as lideranças, também é importante, do meu ponto de vista. Eu só quero aproveitar aqui a deixa da Fernanda, só para complementar uma coisa que o André estava falando antes, que é aquela linha tênue entre uma democracia e a ditadura da maioria, né? A gente precisa, é claro que a gente precisa sempre levar em conta o que a maioria das pessoas querem, mas a maioria não pode liderar só para a maioria, né? Os líderes eles têm que sempre liderar pensando no todo, porque senão a gente fica refém de uma maioria e isso acho que hoje em dia, com tudo que está acontecendo, é uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção, senão a gente pode cair em muita armadilha. Perfeito, muito bom. Paulo, manda. Opa, boa noite a todos. É, eu hoje prometi para mim que eu não ia dar palpite e tal, porque é um autocontrole bom para fazer de vez em quando, mas eu não resisti com essa questão do líder, do que fazer, o povo quando pede carne, o que que você faz, né? Aí então a gente já aí mostra duas coisas. Uma é o Moisés. Vocês viram que Moisés não fez nada com o povo. Moisés falou: "Pô, vocês querem carne de novo, meu Deus do céu, vocês não estão, viram os milagres, viram que precisava ter, estão com maná e querem carne." Ele só falou isso, né? A paulada veio de quem? Do CEO, né? O CEO, o gerente fez, foi o líder servidor ali, conversando com o pessoal, mas o CEO é que desceu a lenha na questão da carne. Porque ele falou: olha, então, olha, preparem que amanhã vocês vão ver carne. Vocês vão cansar de ver carne. E comeram e morreram não sei quantas mil pessoas lá, né? Então, estava vendo meu filho aqui, estava brincando no WhatsApp. Quando eu tiver, a irmã falou, quando você tiver filho, deixa comigo. Aí ele falou: ué, se eles forem mal criados, pode bater mesmo. Aí eu dei risada, né? Mas essa coisa e a mão, como é que fica a mão do líder? E a questão de Deus, que a gente vive falando, Deus, eu discordo com ele quando ele destruiu o mundo. Que Deus malvado foi esse? Ele mandou um dilúvio aí, discordo completamente disso.
Aí Deus vai lá com Sodoma e Gomorra, mas que absurdo, que Deus é esse? Ele foi lá e destruiu a cidade inteira. É porque só tinha 9, ele destruiu a cidade inteira. Então, eu acho que às vezes, acho que essa questão da liderança e no nível de Deus, talvez faça a gente pensar um pouquinho de que o mundo, primeiro a nossa arrogância, né? Primeiro a nossa arrogância, a gente tem que precisar parar com isso. O cara ele é o líder da minha empresa e eu acho que eu faço melhor do que ele. Ele construiu a empresa que está aí há bilhões de anos e eu faço melhor do que ele. E segundo, que às vezes a liderança, a criação, leva a algumas coisas que para a gente pode ser aparentemente incompreensível. Por exemplo, Deus destruiu Gomorra. Aí eu pergunto a você, poxa, Deus destruiu o mundo inteiro, acabou com os dinossauros, tudo que era vida no planeta, para a gente estar aqui. Foi certo ou foi errado? Esse líder agiu certo ou agiu errado? Era só essa colocação que eu queria trazer aqui. Paulo, André, é, André, André, perdão. com a sua Sim, licença, tá? Eu posso pois te fazer não, uma Jaime. pergunta? Posso te fazer uma Faça, pergunta? se eu conseguir responder. Moisés era de direita ou de esquerda? Ou Não ele era um existia isso. missionário? Ou ele era um missionário de Deus? Nenhum dos três. Hum. Ele fazia... E qual era o seu papel? Ensinar as pessoas a pensar. Mas isso é feito através de quê? De missionário. Hum, Bom, Ah, aí, bom, você pode dar esse nome. Eu acho assim, não, existe, desculpe se eu vou rebater, eu vou rebater um, eu tô vulgarizando o é, nome, tá? Não, isso não, não é não, que... Você está eu entendendo? sei, Porque ele viveu numa situação onde não aham, tinha as leis que pudesse dar penalidade. Quais eram as penalidades que existiam naquela época, a não ser a morte? já existia o apedrejamento, É, já existia mais ou menos, já existia os 10 mandamentos, primeira sim. montagem, e depois Ah, você tem todo o... Na verdade, esse negócio da lei, da manutenção da lei, você vai ver na Parashá Shoftim, que está daqui a pouco, tá? Aí sim está dizendo, você nomeará juízes e polícias para seu povo, né? Então, isso já é um primeiro momento de organização social, tá? A história da pergunta da direita ou da esquerda, você poderia fazer da seguinte outra maneira, tá? ah, Ele é um reacionário ou ele é eu diria, um revolucionário, né? Eu acho assim, na minha discussão com a Fê sobre a história da fluidez da liderança, eu diria assim, desejável, né? A boa liderança, ela tem que saber o momento de ser dura e de momento de ser revolucionária, né? Um momento de fechar e um momento de abrir, né? Eu acho que tudo isso está mostrando em todas essas parashiotas que vamos ter aqui em Bamidbar. Bamidbar é uma maneira de você imaginar como um povo se organiza socialmente e quais são as discussões que ele tem, os problemas solúveis e insolúveis. Presta atenção, insolúveis faz também parte do estudo, tá? Ninguém está estudando a Torá para dizer eu tenho a fórmula mágica. A Torá mostra o caráter humano. Eu vou com repetir certeza. coisas que eu já falei para vocês em outras ocasiões. Quando me convidam a fazer Bereshit, a primeira coisa que eu pergunto vou falar assim, não vou dizer minha plateia, mas os meus, os meus ouvintes que vão debater comigo, alguém tem uma dúvida se o estudo da Torá nós vamos estudar Deus ou nós vamos estudar o humano? As Alguns duas ficam um coisas. pouco As confusos. duas coisas. Mas o que que eu vim fazer aqui, pô? Eu queria saber como é que é Deus, pô. Humano eu já conheço. Eu diria o seguinte: talvez seja mais fácil conhecer Deus do que conhecer o que o ser humano faz. E Paulo, só para terminar um pouquinho o finzinho da tua fala, Aham. você pergunta, foi certo ou errado?
o dilúvio, por exemplo. Não foi isso o finzinho da tua Não, explanação? nós não vamos questionar Tua- isso, tá? Nós não Nem vamos que questionar pergunta, as isso. pessoas falam, foi errado. Eu discordo. Na minha Por quê? opinião, Nós Não, não vamos questionar tá bom, isso. você já falou, mas eu quero perguntar. Você consegue reformular a pergunta sem colocar um atributo moral no que aconteceu? Ele fez o, pa- ele Jaime, fez o, fala, o pa- que que você acha? ele fez o papel de comandante e de comandado. Ele foi Muito bom, comandante e foi comandado. muito Ele bom, fez os dois papéis, tá? eu penso assim, muito olha, bom. E às chegou, vezes, e chegou num ponto que as forças acabaram, Isso, entende? Então ele isso, teve que transferir a determinação para um sucessor. Então muito bom. ele fez o sucessor dele, tá? Entendeu? Perfeito, Isso aí ele foi resignado, ele teve a resignação, ele teve a resignação de não vulgarizar os conhecimentos que ele teve, que ele recebeu. Tá? perfeito. Tanto que ele, ninguém sabe o paradeiro dele. Tá? Ele saiu de cena e pronto. Entendeu? Meu ponto, eu penso dessa forma, tá? Está certíssimo, está certíssimo. Você E está estudando o caráter humano. eu estou te dizendo isso pela experiência administrativa de sindicalista. Eu fui sindicalista patronal, preste bem atenção, patronal, tem? E já negociei com a categoria profissional. Então, eu sei como é que é a satisfação que você tem que ter para você ter um bom resultado. Se você não Muito tiver bom, satisfação, você não tem um bom resultado. Essa questão de liderança, ela é simplesmente uma determinação. Alguém tem o poder de assinar o cheque. Esse que é o líder. Tem? De comprar, pagar e acertar tudo. Esse é o líder. Os outros são pessoas estão participam do teatro, tá? Porque eles podem ser substituídos a qualquer momento. Tá? Se você não tiver um bom resultado, tira esse cara daqui, traga o outro. Assim é a vida. Assim é o movimento. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista, meu ponto de pensar e a experiência que eu já tive ao longo dos meus mais de 70 anos. Né? perfeito, Obrigado, Jaime. perfeito. Fê, e Obrigado. ao pode. que você me perguntou, André, eu acho o seguinte, a minha compreensão, ela é limitada, mas eu olhando o que acontecia, o que aconteceu, não me parece absurdo ter que destruir a Terra para começar de novo. Eu fico pensando hoje. Não é absurdo pensar de destruir essa terra para acabar com essa mudança climática que vai deixar meu tataraneto num deserto faltando água. Eu não acho absurdo a destruir do dilúvio, não acho absurdo a questão de Sodoma e Gomorra. São dadas chances, são dadas alternativas. Chega um momento que você tem que decidir o que você vai fazer, entendeu? Perfeito, Paulo. É isso, Paulo. É isso mesmo. Eu queria Bom, falar que eu acho muito interessante o que o Jaime trouxe, mas eu acho que essa parte do financeiro, da questão de assinar o cheque, eu acho que talvez não faça, não é que não faça sentido, mas não seja tão relevante quando a gente pensa na estrutura de liderança, levando em consideração a Torá. Então, o caso de Moisés, eu acho que a gente tem um aprendizado maior com essa questão da fluidez da liderança, pensando nos princípios mais morais e éticos também. Aí eu levo um pouco em consideração a época também. Eu acho que é super válido para o dia de hoje, mas talvez não tanto para a reflexão que a gente está tentando trazer da época, sabe? muito bom. Obrigado, Fê. Mais alguma coisa? Porque já está na hora da gente encerrar aqui. Tudo bem. Boa noite. Uma Então. colocação. Eu só Então, penso. agradecemos a todos pela presença. Tudo bem. Lembrando que no próximo sábado, às 9h30,
nós temos a nosso serviço de Shaharit, lá na Rua Bahia, 1260, transmitido também pelo Zoom. Na semana que vem, temos todas as nossas atividades, o curso das segundas-feiras de Introdução ao Judaísmo, terças e quartas o curso de Hebraico, do Moré Aguinaldo, estava aqui agora há pouco, e na quarta-feira nós temos o estudo da Parashá Shelach Lechá, com uma pessoa que vai estrear com o estudo aqui, e é imperdível, que é a nossa querida Morá Soferet Raquel Reichardt. Então, obrigado a todos pela presença. Obrigado. Obrigada também. Então, Obrigado.